εστι πνεύμα εν το στόματι αυτόν. Αλληλούια. Num mundo onde o silêncio quase desapareceu, onde os dias estão cheios de notificações, publicações e um fluxo interminável de informações, existe uma montanha que a maioria jamais conhecerá. Não tem redes sociais, nem ônibus turísticos, nem cartazes chamativos de boas-vindas. E, no entanto, por mais de 1000 anos, esse lugar preserva com firmeza algo que muitos de nós já perdeu há muito tempo, uma busca incansável por Deus. Esse é o Monte Athos. Escondido em uma estreita península ao norte da Grécia, o Monte Athos é chamado de Montanha Sagrada. Mas sua santidade não está na sua altura, e sim na sua postura. Na vida radical de homens que deixam tudo o que nós perseguimos para buscar apenas uma coisa, a presença de Deus. No Monte Athos, a entrada de mulheres não é permitida. Não há festas, nem fotografias, nem distrações externas. Não porque os monges se julguem melhores que o mundo, mas porque desejam fixar os olhos no eterno. A tradição conta que a própria Virgem Maria chegou a essas margens, abençoou a terra e a consagrou como seu jardim espiritual. Desde então, nenhuma mulher colocou os pés nessa montanha. Não é exclusão, é consagração. Hoje, 20 mosteiros permanecem vivos em Athos. Não são ruínas, nem museus. São altares de oração em constante fervor. Atrás de seus muros, homens que abriram mão de suas carreiras, de suas riquezas e até dos próprios sobrenomes se levantam antes do amanhecer, às vezes às 3 da manhã. Não para atender um telefonema, mas para iniciar a liturgia. Cantam, leem, se prostram. Enquanto o mundo corre, eles param. Enquanto a sociedade constrói marcas, eles erguem altares. O ritmo deles segue um compasso antigo, um compasso que não se encontra em agendas de escritório nem em plataformas de entretenimento. E enquanto você e eu rolamos aplicativos ou bebemos café ainda meio sonolentos, esses monges entoam cânticos que ecoam há séculos. Por que fazem isso? Porque Jesus declarou: todo aquele que não renunciar a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Muitos de nós lemos esse versículo como metáfora. Eles leram e responderam com um sim absoluto. Uma das marcas mais impressionantes do Monte Athos é sua recusa firme em mudar. Mas talvez isso não seja fraqueza, e sim sua maior força. Enquanto o mundo se reinventa a cada instante, Athos permanece fiel à sua essência. Enquanto a sociedade busca identidade, os monges permanecem no propósito. Enquanto nós cuidamos da nossa imagem, eles curvam a cabeça. E talvez aí esteja a paradoxo que fere a alma. Em uma cultura obcecada em ser vista, esses homens escolhem desaparecer. Não fogem do mundo, correm em direção à eternidade. Nem mesmo Hollywood conseguiu ignorá-lo. Antes de dirigir A Paixão de Cristo, Mel Gibson peregrinou discretamente ao Monte Athos. Sem tapetes vermelhos, sem câmeras, sem comunicados de imprensa. Apenas um homem cansado da vida em busca do verdadeiro. Décadas depois, retornou, não como estrela, mas como um buscador. Por quê? Porque até para alguém que provou o auge da fama, existe algo mais alto que o sucesso terreno. Há algo nessa montanha que confronta o espírito. O silêncio não diverte, inquieta. Mostra o quanto o coração está ensurdecido. Revela o quanto a alma tem fome de quietude. E é nesse instante que você entende que o Monte Athos não apenas se esconde do mundo, ele o sustenta em oração. Se alguma vez sua alma desejou algo além do barulho, além dos aplausos, além das conquistas, então Athos sussurra ao seu coração aquilo que você já sabia. Existe outro caminho, um caminho silencioso, uma estrada que não busca ser vista porque já é contemplada pelo céu. Para compreender o Monte Athos hoje, não basta voltar séculos, mas milênios. Enquanto o mundo moderno avança apressado,
Atos caminha em direção à memória sagrada. Não é nostalgia, é restauração. Um retorno ao que o mundo esqueceu. O Monte Athos aparece mencionado já em textos gregos antigos, no século V a.C. Naquele tempo, era lembrado mais pelos mitos do que pelo monaquismo. As lendas falavam de Poseidon lançando montanhas em meio a batalhas. Mas, à medida que a história tomou um novo rumo e o cristianismo começou a florescer, Athos renasceu. Não como campo de guerra entre deuses, mas como santuário de santos. No século IV d.C., algo extraordinário começou a acontecer. Homens deixavam as cidades, não para escapar de impostos ou da política, mas para fugir de si mesmos. Não rejeitavam responsabilidades, corriam em direção à disciplina. Eram os padres do deserto, a primeira corrente ascética do cristianismo, inspirados no exemplo de Cristo, que se retirou ao deserto para orar e se fortalecer. Para eles, a solidão não era castigo, era preparação. O Monte Athos se tornou um de seus últimos refúgios. Suas cavernas viraram capelas, as florestas, corredores de adoração. O próprio vento parecia carregar as escrituras. Não erguiam impérios, estavam se esvaziando de si mesmos. E então, no ano de 963 d.C., acendeu-se um fogo espiritual que jamais se apagaria. Um homem chamado São Atanásio, o Atonita, místico e monge, tomado pelo fervor divino, fundou o primeiro grande mosteiro na montanha, a Grande Lavra. Dessa única chama, espalhou-se um incêndio de devoção. Outros mosteiros vieram depois, cada um bastião de oração erguido, não por ambição, mas por entrega. Não foi acaso. Reis, imperadores e líderes da igreja, desde Bizâncio até as terras ortodoxas, reconheceram Athos como algo digno de proteção. Ofereceram tesouros, apoio e até exércitos. Mas os monges não vieram pelo ouro, vieram por Deus. Assim, enquanto reinos caíam e revoluções rugiam, enquanto pragas esvaziavam cidades e guerras apagavam fronteiras, o Monte Athos permanecia firme, não pela dureza da rocha, mas pela solidez do espírito. Pois ali, homens escolheram a oração em vez da política, o jejum em vez da festa, a fé em vez do medo. Em seu auge, mais de 20.000 monges habitaram a península. Hoje restam cerca de 1.000. Mas seu impacto não diminuiu. Como brasas espirituais que ainda ardem em meio às cinzas de um mundo que esqueceu como dobrar os joelhos, eles continuam guardando o fogo. Alguns mosteiros se agarram aos penhascos como fortalezas celestiais. Dentro deles, as relíquias não são guardadas como peças de museu, mas como testemunhos vivos, ícones antigos, evangelhos manuscritos e até ossos de santos, preservados não por superstição, mas por reverência. Pois lembram que a santidade não é conceito abstrato, mas vida encarnada, cruz carregada. E talvez o mais surpreendente seja isto: Athos não pretende ser perfeito. Seus monges não são celebridades espirituais, são pecadores salvos pela graça, que escolheram viver de joelhos em vez de sobre palcos. Suas batalhas não estão no Twitter nem nos holofotes digitais. Travem-se nos cantos secretos da alma. Um visitante descreveu o silêncio de Athos como quase insuportável. Não porque apenas te cerca, mas porque te atravessa. Ele te desnuda de tudo. O barulho do mundo te obriga a encarar tua própria pobreza interior. E nesse instante se entende. O silêncio não é vazio, é convite. Convite a ouvir finalmente a voz de Deus. Até a arquitetura dos mosteiros expressa essa mentalidade. Não há palcos, nem luzes brilhantes, nem instrumentos modernos. Apenas vozes antigas, frágeis, às vezes trêmulas, que cantam orações imutáveis ao longo dos séculos. Muitas delas repetem uma só linha: Senhor, tem piedade. Essa simples frase se torna hino, clamor, oferta. E talvez seja por isso que é tão poderosa. Porque lembra que a verdadeira oração
não nasce de palavras bonitas, mas da angústia, da humildade, da entrega. Num mundo cada vez mais orgulhoso, superficial e autossuficiente, o Monte Athos é uma resistência bela e teimosa, uma recusa em perder o assombro, em diluir o Evangelho, em se afastar de Deus. É fácil descartar o Monte Athos como irrelevante, uma relíquia de tempos antigos. Mas aí está o engano. Athos não está preso ao passado, está enraizado na eternidade. E enquanto buscamos relevância, talvez tenhamos perdido reverência. A verdadeira questão não é o que Athos oferece ao mundo. A questão real é o que o mundo perde sem o Monte Athos. Pois em seu silêncio redescobrimos a calma. Em sua simplicidade achamos sinceridade. E em suas orações seculares ouvimos algo mais forte do que qualquer moda moderna. Um chamado ao retorno, ao arrependimento, à memória. Aos olhos inexperientes, o Monte Athos pode parecer apenas um refúgio isolado. Capelas silenciosas, monges de vestes simples, hinos antigos ecoando à luz das velas. Não há uma batalha visível ali, mas para quem entende a vida espiritual, é claro que essa montanha é um verdadeiro campo de guerra. Não uma guerra de bombas ou de política, mas da alma. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. No Monte Athos, esse versículo não é metáfora, é realidade cotidiana. Os monges não são passivos, são sentinelas, guerreiros de intercessão. Cada oração é uma espada, cada jejum um golpe contra a escuridão. Seu silêncio não é fuga, é resistência. O mais impressionante é que essa batalha permanece oculta aos olhos do mundo. E é exatamente assim que deve ser. Em Athos, a glória não se mede pela visibilidade, mas pela fidelidade. Pense no exemplo de um monge que desperta todas as madrugadas para acender velas e preparar a capela para o culto. Talvez jamais escreva um livro ou pregue diante de multidões, mas no registro celestial, sua oferta silenciosa pode brilhar mais do que qualquer sermão famoso. Seu jejum também é guerra. Não é mutilação nem legalismo, mas liberdade. Liberdade do desejo desordenado. Liberdade do domínio da carne. Quando um monge decide não comer ou não dormir, está dizendo ao próprio corpo: você não está no comando. E assim, abre espaço para que o Espírito guie. Alguém poderia perguntar: por que isso deveria nos importar? Que diferença fazem as orações de 1000 monges escondidos nas montanhas da Grécia em nossa vida hoje? Tiago 5:16 responde: a oração eficaz do justo pode muito. E se suas preces não sustentam apenas a eles, e se também sustentam o mundo inteiro que cambaleia? Há um antigo ditado entre os cristãos ortodoxos: se cessar a oração no Monte Athos, o mundo desmoronará. Será apenas poesia? Talvez. Ou talvez seja uma realidade mais profunda. Quem sabe essas vozes esquecidas clamando às 3 da manhã estejam intercedendo por teu filho, por tua cidade, por tua ferida, por tua igreja esquecida. É comovente pensar que, enquanto debatemos teologia na internet, monges estão de joelhos orando por nós. Enquanto influenciadores planejam o próximo passo de suas marcas pessoais, os anciãos atônitas levantam as mãos ao céu pelos enfermos, viciados e perdidos. E o mais impactante é que eles nem conhecem nossos nomes, apenas sabem que o mundo sofre e se recusam a ficar em silêncio. Esse anonimato sagrado desafia tudo o que nossa cultura valoriza. Vivemos obcecados por reconhecimento, por créditos, por sermos virais. Mas em Athos, o objetivo é desaparecer em Cristo até que só Ele permaneça. Disso podemos aprender. Na verdade, Mel Gibson, um homem que conhece bem o que é reconhecimento terreno, pareceu entender. Quando peregrinou ao Monte Athos, não levou câmeras, não publicou nada, apenas buscou misericórdia, silêncio, Deus.
E aí está a ironia. Quanto mais se retirava, mais encontrava o que realmente importa. O Monte Athos não oferece entretenimento, oferece encontro. Lembra que os momentos mais poderosos da fé não acontecem em palcos ou transmissões ao vivo, mas quando desligamos o ruído, nos humilhamos e ouvimos. Recentemente li o testemunho de um jovem que visitou a montanha após anos de esgotamento espiritual. Estava frustrado, cético, pronto para abandonar a igreja. Mas algo aconteceu em Athos. Não foi visão nem milagre visível, mas um silêncio que o desarmou. Mais tarde confessou: pela primeira vez em anos, senti que Deus me ouvia e não tive nada a dizer além de: Senhor, tem piedade. Talvez aí comece a verdadeira transformação. Não quando gritamos, mas quando nos rendemos. O Monte Athos nos ensina isso diariamente. E num mundo que exalta orgulho, barulho e pressa, os monges seguem o caminho oposto: humildade, silêncio e quietude. Não porque seja fácil, mas porque é sagrado. Assim, da próxima vez que te sentires sufocado pelo caos da vida, lembra-te desta verdade: há uma montanha, há homens orando, e fazem isso por ti, ainda que nunca te conheçam. Isso por si só já é um milagre. O Monte Athos não é uma relíquia do passado, é uma repreensão viva, um testemunho de que a santidade ainda é possível, que a oração ainda é poderosa e que a fé, despida das comodidades modernas, continua ardendo hoje com a mesma força de 1000 anos atrás. E talvez esse seja o desafio que nos deixa. Não precisas mudar-te para um mosteiro, mas sim abrir espaço para o silêncio, para Deus, para a oração que transforma de dentro para fora. Porque quando todo o ruído se apagar e cada reino cair, o que restará? Apenas aqueles que o conheceram. Sejamos parte deles. Se esta mensagem tocou teu coração, não a deixes aqui. Curte o vídeo, inscreve-te, compartilha com alguém cansado em espírito e, acima de tudo, lembra, Deus ainda fala, se estivermos quietos o bastante para ouvir. Esses acontecimentos nos lembram que a fé não é apenas uma história antiga, mas uma verdade viva que atravessa os séculos e continua falando hoje. Cada narrativa, cada sinal e cada mistério revelado na palavra de Deus nos convida a refletir sobre nossa vida e a nos preparar para o que virá. Se este conteúdo despertou em ti novas perguntas e te inspirou a continuar buscando a verdade, convido-te a juntar-te à nossa comunidade. Inscreve-te no canal Segredos Bíblicos e ativa o sino para não perder as próximas revelações que podem mudar tua visão da história e da eternidade.